Aqui é o irmão Tiago. Nós vamos estar ensinando aqui a parte de explicação. Na aula passada a gente estava entendendo um pouco mais sobre a aula de interpretação. Uma coisa que eu deixei passar aqui é importante é que é sempre bom você ler o capítulo e ler um para frente e um para trás, para você entender o porquê aquela história está acontecendo ali. Sempre tem um contexto, né? Para você entender o texto e entender também o contexto, para você não sair fora da mensagem ali ou fora da Bíblia e acabar não passando vergonha na hora da pregação. Então, leia um capítulo antes do texto que Deus te deu e leia um capítulo depois do texto que Deus te deu. Tá, vamos para a explicação. Explicação. Cadê aqui? 6. Textos auxiliares. Como assim? Irmãos, você vai ter o texto que Deus te deu. Deus te deu o texto de Ana. Você tem que ter textos auxiliares. O que seriam textos auxiliares? Seriam textos que auxiliam a sua mensagem. Seriam textos que fortalecem a mensagem que você está tentando passar para a igreja. Então, por exemplo, se eu falo assim, Jó foi um homem cheio de fé. Eu estou lá no texto onde diz que Jó foi um homem cheio de fé. Beleza. Esse foi Jó, certo? Esse é o texto. A mensagem é, irmãos, nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos. As pessoas que estão lá fora, elas também não acreditam em Deus. Elas não acreditam em Deus. Nós aqui temos que ser diferentes dela. Essa aqui é a minha mensagem. Agora eu preciso de textos auxiliares. Onde eu vou procurar? Eu vou procurar em Gênesis. Abraão teve fé em Deus e saiu da sua casa para ir até Canaã, a terra prometida. Moisés teve fé em Deus quando ouviu a sarça e voltou ao Egito. Jacó teve fé em Deus quando teve a visão da escada descendo e subindo, dos anjos descendo e subindo por uma escada em Betel. E disse que daria o dízimo a Deus. Se Deus abençoasse a vida dele, ele conseguisse voltar para a casa do seu irmão, em paz, e que houvesse paz na vida dele. Então, olha para você ver, a casa do seu pai, na verdade. Mas, olha para vocês verem. Esses homens foram exemplos de fé. Ou seja, eu não citei aqui o número deles, o versículo da Bíblia, nem o capítulo, só o livro só. Mas, entenda isso aqui. Eu usei textos auxiliares para mostrar que a fé é a prova daquilo que nós não vemos e a certeza daquilo que nós esperamos. Ou é o contrário. Eu posso estar errado, mas talvez seja o contrário. Mas, entendo isso. A nossa fé, nosso texto, ele tem que ter textos auxiliares. Se ele não tiver textos auxiliares, você não consegue trazer fortalecimento para aquilo que você está tentando colocar diante da igreja. É como se você viesse dar uma aula e você não estudasse. As pessoas entendem isso. Até a pessoa mais simples da igreja, ela consegue ver que você não estudou para aquela aula. Você não sabe aquilo que você está falando. Então, estude aquilo que você vai falar antes de falar. Procure textos auxiliares, porque eles vão fortalecer a mensagem que Deus te deu. Por exemplo, você já tem um texto que é a base da sua mensagem. Agora você vai ter textos auxiliares para reforçar essa base, para reforçar a mensagem que você tem ali, que você recebeu de Deus. Outra coisa que eu preciso que vocês façam procure ler um livro, procurar livro de teólogos, ou às vezes frases. Tem frases no YouTube que você vai lendo. Frases de Spurgeon, frases de pastor Hernandes Dias Lopes. Procure frases, conhecimentos, procure estudar essas coisas. Procure frases, procure pregações. Às vezes, quanto mais pregação você vê, mais você vai aprendendo. Às vezes você aprende o jeito da pessoa. Por exemplo, eu tenho meu jeito de pregar, mas o seu jeito é parecido com o jeito do fulano, de outra pessoa. Você gosta de pregar como ele. Por isso que eu disse que a gente é especial. Cada um é especial. Então, o que acontece? Procure argumentos teológicos, veja pregações, para você acrescentar mais na sua vida, no seu ministério. Outra coisa,
Você pode escolher colocar histórias que você acredita. Por exemplo, você está lendo um texto de Ana. Aí a Bíblia diz assim, que Penina era rival de Ana. Então, você pode contar uma história, só que antes de você contar essa história, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai pegar e vai dizer, irmãos, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas eu acredito que toda vez que Ana ia tomar café da manhã, Penina zombava dela. A Bíblia não diz isso, com essas palavras. Mas não fugiu do contexto da história. Mas eu tenho que dizer, não está na Bíblia. Eu acredito. É errado eu acreditar nisso? Não. É uma questão de fé. É uma questão de acreditar. Ninguém pode arrancar a sua fé. Eu não posso arrancar, você não pode arrancar. Eu só não posso ir contra o contexto. Se não tem contexto, eu não conto a história. Eu não posso contar a história. Agora, se tem contexto, eu posso contar. Beleza? Por exemplo, um outro. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A Bíblia diz que Saul tentou matar Davi, porque achou que ele era o rei. Eu posso dizer, irmãos, imagine. Não está na Bíblia, mas eu acredito que toda manhã Saul pensava em como ia matar Davi, porque achava que ele era o rei ungido por Deus. Que ele era o ungido de Deus. Não está na Bíblia que Saul acordava toda manhã desse jeito. Mas a Bíblia diz que Saul suspeitava de Davi e quase matou ele. Não está fora do contexto, mas não está na Bíblia. Mas eu tenho que dizer, não está na Bíblia. Mas eu acredito que eu posso contar uma história para trazer as pessoas para perto da pregação. Sabe por quê? Tem pessoas que elas gostam muito de testemunhos. Uma coisa boa também de contar é testemunho. Sabe, por exemplo, você está no curso missionário. Aí você conta um testemunho missionário ali. O irmão foi lá no bairro de tal, fizeram uma macumba para acaparar a obra, fizeram isso, mas aconteceu que a obra só cresceu. A obra de Deus só continuou indo para frente. Entende? Então, olha para vocês verem. O testemunho ajuda, essas histórias ajudam. Vocês têm várias coisas que você pode usar. Por exemplo, textos auxiliares, exemplos bíblicos, histórias que não fujam do contexto, histórias paralelas que não fujam do contexto, vocês podem usar. Vocês podem usar versículos bíblicos, vocês podem usar argumentos teológicos, vocês podem usar frases teológicas de outros pregadores, de outros cantores, de outros pastores. Então, vocês têm tudo isso para vocês conseguirem desenvolver o ministério de vocês. Então, a pregação, a explicação é isso. É você pegar o texto, você primeiro vai memorizar o texto, vai entender o texto, vai parafrasear o texto e você vai explicar agora o texto. Entendeu? Você pode ver uma pregação de uma pessoa explicando, você pode ver um estudo de alguém explicando e você vai ter que montar o seu resumo sobre a explicação. E nesse resumo, se você quiser deixar ele bem robusto, bem legal, coloque argumentos teológicos, coloque textos auxiliares, exemplos bíblicos, coloque, se der para colocar, histórias paralelas que não firam com o contexto do texto. Por isso que é importante ler um capítulo para trás e um para frente, para não ferir o contexto da história. Você pode também contar testemunhos que dizem a respeito do contexto da mensagem que Deus te deu. Por exemplo, Deus te deu uma mensagem de perdão. Você conta testemunhos sobre o perdão. Sobre uma irmã que não quis perdoar e aconteceu isso. Ou uma irmã que perdoou e isso aconteceu. Ou um próprio testemunho seu, que você perdoou fulano e as coisas só foram dando certo para você. Então, vocês têm todas essas ferramentas para vocês trabalharem o sermão de vocês. Beleza? Outra coisa, nunca suba no púlpito por aplausos. Ou pela glória dos irmãos. Para que os irmãos deem glória. Dá glória aí, irmão. Não. Deus não divide a sua glória com ninguém. Suba no púlpito, irmão, para fazer a vontade de Deus. E a glória vai ser de Deus. Ainda que as pessoas te desprezem, Deus vai ser exaltado.
É isso que você tem que ter no seu coração. Deus tem que ser exaltado. Seja na minha humilhação ou na minha exaltação. Deus tem que ser exaltado. Amém? Essa aqui é a aula de explicação. Eu vou fazer um sermão para a gente ver o que dá para a gente fazer. Fazer um sermão com vocês. Tipo assim, a gente trabalhando ele. Eu vou fazer ele do zero, vou montando junto com vocês aqui. E a gente vai fazer essa aulinha ainda. Beleza?